Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e nesse vídeo eu tô com um convidado mega especial, Luiz Fernando Roxo. Roxo, obrigado aí por participar desse vídeo com a gente. Muito obrigado, eu que fico super feliz de ser convidado. Legal, o Roxo ele é um dos sócios fundadores, né, da Zen Economics. Ele é especialista, referência em mercado de opções e também um grande estudioso aí dos conceitos do antifrágil, do Nassim Taleb, né? Exatamente, muito obrigado, é isso mesmo. E a minha ideia nesse vídeo é mostrar como que, utilizando o mercado de opções, o investidor pode se tornar mais antifrágil, né? Ou tornar o seu portfólio mais antifrágil. O que você acha desse assunto? É verdade. Ah, é o meu assunto predileto, com certeza. Eu brinco que não é nem trabalho, é diversão, né? Legal. Muito obrigado. O Zen Economics aqui a gente tem 3 empresas e 4 negócios. A gente atua na área de educação, tanto de investimento quanto na parte de desenvolvimento pessoal e antifragilidade. A gente tem 2 ferramentas de tecnologia, né? Então, uma das empresas é tecnologia. A gente tem o OpLab, que é uma plataforma para opções, Sim, sim. simulações de portfólio. E temos um aplicativo do Zen Economics, que é de desenvolvimento pessoal, ele mede a sua antifragilidade. Ah, legal. E a gente tem também o fundo, né? A gente tem a Polyface, que é uma Polyface. empresa de gestão de portfólios, e a gente tem algumas carteiras administradas e estamos montando um fundo. E acho que o assunto opções e antifragilidade tem tudo a ver. Sim, sim. Porque, de fato, se você aprender a utilizar, né, essas ferramentas de opcionalidade, tanto para o seu portfólio quanto para a sua vida pessoal, mas no caso para o portfólio, você pode melhorar muito o seu rendimento. Sim, sim, legal. E antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e também tem o seu canal, Isso né, aí. Luiz Fernando Roxo, né? Exatamente. Tem canal da Zen Economics também. A gente usa mais o Luiz Fernando Roxo e a gente usa também o Instagram, né? O Sim, Instagram sim. Luiz Fernando Roxo, que tem bastante público, é onde tem mais E tem público. bastante conteúdo de alto nível, né? Isso, Então eu vou deixar exatamente. os links na descrição do canal, dos canais do Roxo e também do Instagram para você visitar e não perder nenhum conteúdo, tá? Então, Roxo, como é que você chegou nesse ponto que você está hoje, de ser uma referência de mercado de opções e associar isso com antifragilidade? Como é que é o seu trajeto aí até hoje? Nossa, é cheio de altos e baixos, longo, né? Eu com 19 para 20 anos de idade, a minha avó, eu tinha acabado de entrar na faculdade de economia e a minha avó me arrumou 2 entrevistas de estágio. A primeira para vender caminhão na Ford e a segunda para trabalhar, né, para estagiar na corretora do Banco Bradesco, na Legal. corretora da Bolsa. Então não pensei 2 vezes, né? Um moleque de 19 anos de idade quer ir para a Bolsa. Nunca fiz outra coisa. 1 ou 2 meses depois, o diretor lá que me contratou para o estágio me chamou para ajudar ele numa palestra sobre investimentos que ele ia dar para os gerentes da rede do Bradesco no Transamérica. E aí ele me deu lá 2, 3 slides e falou: você vai explicar as opções. Sim. Então meio que o mesmo cara que me entrevistou, que era amigo da minha avó, o seu Moraes, e quase que ele me deu uma sentença ali, né, uma missão, e eu nunca fiz outra coisa. Eu explico opções também desde a mesma época, sei lá, 22, 23 anos. Durante muitos anos a vida estava difícil, já quebrei e tal, então não gostava tanto das opções. Por que eu tenho que ficar estudando isso? Mas é claro, eu já também ganhei muito dinheiro, então eu gosto. Hoje em dia adoro explicar o que é uma opção, as pessoas entendem, é uma coisa complexa. Então, paralelamente, eu venho dando aula. Então, hoje eu dou aula no INSPER, Legal. faço lá uns painéis, IBMEC, né? O MBA lá do IBMEC é profissional de mercado financeiro, a parte de opções é minha. Legal, Na legal. USP também, às vezes dou umas aulas de investimento. E GV, USP, IBMEC e INSPER, e as 4 maiores, né? Então, essa é a parte teórica, já escrevi livro, publiquei e tal. A parte técnica, eu venho desenvolvendo ferramentas, a gente tem o OpLab, que é uma ferramenta de opções, faz os Sim. cálculos, faz as simulações. E na parte prática, que aí, né, tem mais skin in the game, né, já perdi entre 2004 e 2007, eu quebrei 3 vezes, né, na tentativa de achar modelos perfeitos de opção. E de lá para cá venho fazendo as 3 coisas, operando, né, ensinando
e também desenvolvendo ferramentas. A Legal. antifragilidade e o Nassim Taleb, eles vieram mais ou menos ali em 2007, 2008, quando eu quebrei, né? E eu falei, pô, preciso aprender isso direito e tal. E alguém me deu a dica do livro dele. E era um livro em inglês, que não era muito simples, mas ao mesmo tempo que eu comecei a ler e entender os conceitos dele, que eram muito inovadores Que para as ainda não era opções. antifrágil, né? Não era ainda, mas era o Dynamic Hedge, que era Sim, um sim. livro de opções. E aí Iludidos pelo Acaso, também ao mesmo tempo, lá 2007. E aí ele lançou o Cisne Negro, Sim, na mesma época. Então eu li em 2008 o Cisne Negro durante a crise. A sim. crise acontecendo em 2008 e eu lendo o Cisne Negro, e Legal. aquilo foi muito importante. E eu acho que 6 meses depois, já em 2009, eu era sócio da Leandro Stormer, uma empresa de educação. Sim, sim. Então eu já comecei a dar palestras e aulas sobre o Nassim Taleb. Então já faz quase 10 anos. E em 2017 eu achei o Richard Rintenbank, que é um economista brilhante, e a gente também apaixonado nas ideias do Taleb, na antifragilidade. E a gente resolveu fazer os antifrágeis, deu muito certo. A gente tem 4 temporadas no meu canal. Sim. E hoje eu venho dividindo meu tempo no empreendedorismo, nas empresas e na parte de educação, em que eu ajudo, né, tanto na parte de investimento, investimentos antifrágeis, portfólio e opções, quanto também como deixar a vida mais antifrágil, Sim. né? Como Parte cuidar da pessoal, própria vida para deixar mais antifrágil, que eu acho que é um pacote legal. Não Legal. dá para o cara ter uma vida antifrágil e não investir direito, e ao mesmo tempo é impossível a pessoa achar que vai ficar rica na bolsa, vai investir, vai ter alta performance na bolsa se ela não tiver uma vida antifrágil. Sim, sim, com certeza. É interessante você contar essa história toda, porque eu também comecei no mercado financeiro trabalhando em corretora, né? Na época na Ativa Corretora. Ativa, muito legal, conheço muita gente. Isso, e comecei um ano antes da crise, né? 2007. 2007. Caramba. Mas antes disso eu já investia e tal, já tem uns 18, 19 anos por aí nessa virada. Que legal. E eu comecei investindo em opções. E eu entendia muito pouco, perdi dinheiro, obviamente, né? O primo rico também, todo mundo conta história mundo, né? e começa na opção sem saber e apanha, né? O mercado tinha um ditado que brincava que opções era cemitério de malandro. Cemitério né? de malandro, é mesmo. Mas quando eu entendi de fato, você falou do BMEC, eu estudei em BMEC no Rio, né, fiz economia lá, e lá, cara, se fala muito de opções e tal, você realmente aprende. Quando eu entendi de fato o que é o mercado de opções, eu fiquei fascinado, porque Sim. você pode fazer tanto da operação mais conservadora até a mega mais agressiva que Exato. pode existir no mercado. Né? Exato. Até nesses diferentes tipos de operações, você pode encontrar estruturas e operações antifrágeis. Né? Sim, e que sejam mais adequadas até ao seu próprio perfil. Sim. A maioria das pessoas já tem a barreira de o que é, né? Então, para dar um exemplo simples, vamos imaginar que você comprou um seguro para o seu automóvel. Tem Sim. um carro lá, vale, sei lá, 50 mil reais, você vai pagar 3 mil pelo seguro. Legal. Então, o que você está comprando? Você está comprando o direito de vender o automóvel para a seguradora no caso de um sinistro. Sim. Para isso, você determina um prazo, o preço da apólice, que é o prêmio, eles determinam lá o risco, tem o modelo, tem o preço de mercado, tem o preço de tabela. Então, esses são aí os fatores para determinar quanto você vai pagar no seguro. Se você tem ações na bolsa, você também pode fazer um seguro contra a desvalorização, contra a queda, que a gente chama de put. Sim. Então, uma opção de venda, uma put na bolsa, é absolutamente igual ao seguro de um automóvel. Sim. Você está comprando o direito de vender as suas ações para alguma seguradora, alguém que vendeu para você, a contraparte que vendeu para você esse direito. E no caso de uma grande desvalorização da bolsa, o que você faz? Você usa o seu direito, o seu Seria seguro. o sinistro, né? Você exerce e fala, olha, nós combinamos então que eu poderia vender bolsa para você a 90 mil. Como ela está 50 mil aí, toma a bolsa por 90 mil, né? Porque ela está 50. E com essa diferença entre 90 mil, que é o quanto eu estou vendendo, para 50 mil, que é o quanto eu posso recomprar, Sim. eu tenho aí um lucro ou um ganho financeiro de 40.
Sim. Esse ganho Protege. financeiro de 40 é o que vai pagar a proteção do seu portfólio. Então, do lado o seu portfólio se desvaloriza, mas do outro a sua put valoriza, e isso cobre total ou parcialmente, igual um seguro, Sim. o seu prejuízo, os danos, né? Sim. Então é exatamente igual. Então, nesse sentido, fica fácil entender que não é uma ferramenta tão destruidora assim. Sim. Se, por exemplo, você usar como um seguro, na verdade está te protegendo. Claro, né? Às vezes não vem um colapso, não vem uma queda e você perde o dinheiro do seguro. Mas ninguém compra seguro para usar. Para exercer. Exatamente. Então as opções são muito legais nesse sentido. Às vezes você acha que o mercado vai cair muito, ou acha que o mercado vai subir muito, no caso de uma call, que é a opção de compra, e você compra especulativamente para ganhar, para alavancar, para se favorecer. Se você põe dinheiro demais nisso e o seguro não funciona e vence, você perde aquele dinheiro. Sim. Dinheiro todo. Por quê? Porque você colocou dinheiro demais. Então a brincadeira é que é cemitério de malandro, porque o cara que é muito malandro, que é muito espertão, que quer se favorecer sem entender muito o mercado, na moleza, achando que existe moleza, esse cara vai se dar mal. Mas se você aprender direitinho as opções e se você souber usá-las da maneira adequada, pode melhorar muito o seu rendimento. Sim, sim. Ou então aquele cara que vende a call a descoberto, né? Exato. Que aí A seria opção o risco de máximo. compra, né? Quer dizer, que é o direito de comprar, então que é o inverso, né? Então o cara paga para ter o direito de comprar ações se as ações subirem muito. Sim. Então, você paga, digamos, R$1 para ter o direito de comprar uma Petrobras por 27. Se a Petrobras vai para 37, aquilo que você pagou R$1 agora vale 10. Então você pode valorizar ou ter um ganho de 10 se você comprar esse seguro contra uma alta. Sim, É sim. a tal da call. Agora, às vezes o cara vai lá e vende esse seguro como se fosse a seguradora, mas sem ter o papel para, no caso de uma alta, entregar, vender. Então ele vende um direito de alguém comprar o papel dele sem ter o papel. Sim. E às vezes o papel pode subir de uma maneira infinita, não há limite para uma alta, para uma queda há limite, até o zero. Sim. Para uma alta não dá. Então, por exemplo, Ele é vender obrigado a recomprar lá em cima, a né? qualquer E aí... preço. Por exemplo, o que aconteceu com a LinkedIn. A gente até saiu de um exemplo brasileiro. A LinkedIn foi vendida para a Microsoft. Ela fechou cotada a $50 e abriu a 130. Nossa. Se você tivesse vendido lá uma opção de 55, não vai a 55, por centavos, você teria que recomprar o papel a 120, você vendeu ele 55. Quase $80 acima. Você teria perdido aí, sei lá, 65, $70, uma coisa assim, e para isso você só ganhou centavos. Então, para ganhar centavos, você poderia perder até, sei lá, $70. Então, existe uma maneira de se proteger com as opções, mas também dá para alavancar e se expor. Então, aí, cada um vai saber qual o papel ou qual tipo de estratégia é mais adequada para o perfil, né, para a característica. Agora, para as pessoas que ainda não têm contato com esse conceito, como é que a gente pode explicar de uma forma simples o que é o conceito de antifrágil? Isso. O antifrágil, né, como o próprio nome diz, ele é o contrário do frágil. O que é frágil? Frágil é aquilo que precisa de uma proteção externa e que não gosta, né, ou se prejudica de variações, de choques, daquilo que a gente chama da família da incerteza ou da desordem, né? Que é o estresse, o caos, a disruptura, o risco, a volatilidade, a dor, tudo isso são estressores. Sim. E os estressores, eles o quê? Eles impactam negativamente e às vezes até colapsam aquilo que é frágil. Então o frágil não gosta de estresse, do estressor não gosta da desordem. Do outro lado, você tem o cara que gosta. Você tem o antifrágil, aquele que se beneficia. Que não é o robusto, né? Mas... nem o resiliente. Exato. Para a maioria das pessoas que você pergunta o que é o inverso do frágil, o cara vai falar, não, é robusto, é forte, é resiliente. E não é. É uma rocha, né? Exato. A rocha, ela não se importa com a desordem, com o caos, com a bagunça, com o estresse. Se você pegar uma pedra muito sólida, muito dura, muito forte e tentar quebrá-la, você não vai conseguir, nem com a maior bagunça, desordem ou caos do mundo.
Mas isso não significa que ela gosta do Gauss da desordem. Sim. Ela simplesmente é neutra. Sim. Então, se a gente fosse explicar matematicamente, o frágil seria -1. E o robusto, o resiliente, o forte seria o 0, é neutro. Sim. Só que nesse mundo vulcanovo, moderno, acelerado, a gente está no meio aí, né, de uma revolução cognitiva, de uma disrupção, não basta ser neutro, você tem que se beneficiar. Se você apanhar, se houver um estresse, não adianta você não prestar atenção nele. Ele tem que servir para você como uma mola de crescimento. Sim. Então, o antifrágil são os organismos que gostam do estresse, da dor. Por quê? Seres vivos são antifrágeis, são organismos antifrágeis. E os seres vivos que evoluem, que conseguem progredir, são o quê? Aqueles que aprendem com o estresse, aprendem com a crise, aprendem com a desordem, melhoram, evoluem, se adaptam. E quando acontece o evento, eles saem melhores do que estavam antes. Né? Isso, no mercado financeiro, como o Taleb é um cara de opções, ele veio do mundo das opções, ele aprendeu tudo isso e toda a matemática com as opções e ele aplica na vida. Então, para mim, foi muito fácil. Sim. Porque eu já entendia de opções, eu já tinha quebrado com as opções e aquilo foi muito, muito bom para mim. E um portfólio de investimento, do mesmo jeito que um ser vivo, é um sistema complexo, é um organismo vivo. Pode ser tratado como um organismo que tem inputs, outputs e responde aos eventos e aos fatores. Claro. Uma carteira de investimento, se você coloca, por exemplo, um seguro, o que acontece? Enquanto vem um colapso, uma crise, todo mundo perde dinheiro com a carteira de ações, você não. Você pode se proteger. Sim. Se você compra uma quantidade de seguro maior até do que você tem de investimento, pode sair melhor, né? Uma crise pode o quê? Ter uma sobrecompensação. Sim. E você pode eventualmente até ganhar dinheiro na crise. Ou pelo menos não perder, o que vai fazer com que você tenha caixa e tenha condições de aproveitar a crise. Sim. E aproveitar a crise é o quê? É comprar barato. Sim. É comprar uma empresa por 1/3 do que ela vale. Comprar depois do Natal, né? Exato, depois que vem a grande crise. Para quem é antifrágil, para quem tem um seguro, para quem tem caixa e tem opcionalidade, a crise é oportunidade. Sim, claro. E completando até essa resposta de como que o investidor que tem, por exemplo, uma carteira de ações, uma carteira diversificada, ele se torna mais antifrágil. Você já até falou do seguro, né, de comprar put e tal e proteger a carteira, mas tem uma estratégia que é famosa sua, que é a estratégia do pozinho, né? Isso. E o pozinho também, apesar de não ser um seguro, de você estar num outro tipo de estratégia diferente da compra de put, puramente simples, Isso. também é uma estratégia antifrágil, né? Porque é convexo, né? Ela é convexa e se traz a opcionalidade. Então, vamos explicar esses termos. Sim. Primeiro, todo investimento ele pode ser observado através de um gráfico, que a gente chama de gráfico de payoff. Sim. Que é o quê? De acordo com a variação do mercado, o seu portfólio terá determinado comportamento. Alguns portfólios, se o mercado cai muito, eles caem muito. Sim. Né? Porque é uma carteira de ações. Exato. Alguns, o mercado cai e eles ficam parados. Alguns, inclusive, você tem bastante seguro de venda, o mercado cai e ele se beneficia. Então, olhando esse gráfico de payoff, você pode ter uma espécie de um Ralph, assim, né? Sim. U. Esse U é o tal da convexidade, é um gráfico convexo. Então, por exemplo, você poderia comprar tantos seguros de compra quanto os de venda no seu portfólio, e se há uma grande alta, o seguro de compra, ele se valoriza e te dá um resultado. E se houver uma grande queda, o seguro de venda te dá o resultado. Então, essas opções é o que permitem com que a carteira tenha essa característica convexa de opcionalidade, que é o quê? Quando perde pouco. Se dá errado, perde pouco. Você pagou o seguro. Se dá errado, você vai perder o dinheiro do seguro. A perda é limitada, né? 2% ao ano. Se você tem uma carteira de ações, se você tem uma renda fixa boa, você já consegue recuperar isso. Só que quando vem o caos, o colapso, a desordem, o seu portfólio rampa. Sim. Então o que é a tal da estratégia do pozinho? Vamos imaginar que tem a Petrobras que está 27 e que ninguém acredita que ela vai a 30 daqui uma semana.
Sim. Porque a chance, a probabilidade de alguma coisa que está 27 hoje ir para 30 na semana que vem é remota. É baixo. Subir R$ 3 sobre 27 dá um pouco mais de 10% de alta em uma semana, é incomum. Sim. Então as pessoas confundem o incomum com o impossível. Então elas acham que jamais uma opção de R$ 30 vai valer alguma coisa, vai dar o tal do exercício. Eles acham que jamais o mercado que está 27 vai passar de 30. Por isso que uma opção de preço de exercício, uma opção de compra de preço de exercício R$ 30, ela é desacreditada. Sim. As pessoas não acham que ela seja capaz de valer alguma coisa, então você paga centavos. Então o nome pozinho vem exatamente, é um nome bem tradicional da Bolsa Brasileira, o tal do compra do pó e do pó, porque que ela é vale uma opção centavos, né? que vale tão pouquinho, ela é tão desacreditada que daqui a pouco ela se desvaloriza até zero e vence e não vai dar nada. Vira pó. E de fato, na maior parte das ocorrências, dos meses, das vezes, dos eventos, ela vira pó mesmo. Vira pó, né? Então quase sempre você vai perder o dinheiro. Poxa, você quer que eu quase sempre perca? Sim, mas, contudo, porém, todavia, quando tem um evento improvável, o papel pode ir, como no caso tal da Microsoft, da LinkedIn de 50 para 120, 130, mas a gente tem nesse caso se valorizou, né? Poxa, a gente tem um evento da própria Petrobras em Tupi. Sim, sim. Tupi foi em 2007, quando descobriram lá um poço no pré-sal. Eu lembro. A Petrobras, ela fechou a R$ 70 no dia, abriu a 74 no dia seguinte. Nesse mesmo dia seguinte, que era uma quinta-feira, ela fechou já 80 e no dia seguinte já abriu a 90. Então ela fechou num dia a 70 e 2 dias depois ela fechou a 90. Se isso acontecesse com o papel de 27, era como se ela fosse para 35, R$ 36. Sim. Significa que uma opção de 1 centavo poderia valer R$ 6, R$ 7, o que dá uma valorização de 70.000%. Sim. É claro que você pôs muito pouco dinheiro, você só gastou 1 centavo, ninguém vai ter um retorno de 30, 70.000% sobre o portfólio todo, porque você vai reduzindo também, né? Você só se expôs a uma parte pequena do seu portfólio nesse tipo de aposta, e é uma aposta mesmo, mas o retorno é tão alto que ele gera um retorno para o patrimônio todo que te muda de patamar. Sim, sim. Interessante. Então, ou seja, o cara pode usar as opções tanto para a proteção da carteira que ele já tem, quanto para caso aconteça um evento, que seja um cisne negro positivo ou negativo, o cara também sai depois desse evento com um patrimônio muito maior. Isso, porque ele tinha aquela estrutura convexa e esse grande deslocamento de preço, no caso, para cima, fez com que a carteira dele desse um retorno incomum, acima da média, sobrecompensado. Existem pelo menos 5 ou 6 tipos diferentes de estratégias com opções que você pode compor com um portfólio para que a sua carteira fique cada vez mais antifrágil. É a compra do seguro, é a compra de um pozinho, é uma operação de volatilidade, é escolher as empresas certas usando os conceitos de fragilidade. Tudo isso vai deixando o seu portfólio cada vez mais preparado para o zigue-zague. E como o zigue-zague ele é garantido, o mercado vai oscilar. Cada vez que o mercado oscila, a sua carteira vai melhorando. E é um pensamento incomum, porque ele é meio fora do que todo mundo quer. Sim. Todo mundo acha que vai comprar um título aí de juros, uma empresa, e ela vai dar dinheiro para o resto da vida. E não é, você precisa realmente fazer uma gestão de portfólio bem feita. Com certeza. Então eu recomendo também fortemente, porque eu já assisti as temporadas lá de Antifrágeis, que é no seu canal. No meu canal, Luiz Fernando Roxo, do YouTube. Sim, que você fez junto com o Richard, né? Isso, já temos 4 temporadas. Legal. E tá para sair mais alguma? Acho que ano que vem. Esse ano a gente está dando uma folga, cada um está seguindo a própria agenda, mas acho que ano que vem a gente vai aprontar uma coisa já também num outro patamar. Legal. E por mais que você tenha assistido, tenha lido o livro, né, o Antifrágil, ou qualquer livro do Taleb, vale muito a pena assistir porque vocês discutem mais profundamente, né? Cada vídeo tem, sei lá, meia hora, pelo menos, e vocês discutem os termos e aplicam isso no mercado financeiro, é bem interessante. Na vida também, Na vida. O texto do Taleb, os livros do Taleb são extremamente densos, difíceis de ler, exigem muito pensamento
E a gente, como já leu muito, há muito tempo a gente discute, já esteve com o Taleb, já conversou com ele, já gravou. Skin the Game também aplica, né? E a gente aplica, então a gente consegue mostrar como aplicar e traz os conceitos, se diverte. É muito legal, o pessoal gosta muito mesmo dos antifrágeis. Legal, legal. Recomendo fortemente. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouco mais sobre o que é antifrágil, como se tornar mais antifrágil, como tornar seu portfólio de investimento, a sua vida mais antifrágil. É um conceito muito interessante que eu acredito que vem para revolucionar o mercado. Não, é fundamental. É muito importante, mesmo que você esteja começando no mercado financeiro, entender um pouco dessas ideias para já começar do jeito certo. Sim, sim. Muito obrigado. Pô, obrigado você, Roxo. E vai lá no canal do Roxo, vai no Instagram do Roxo, tem muito conteúdo de alto nível, tá? Também se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Curte esse vídeo aqui para ele se propagar para mais pessoas interessadas, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!